Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Medicalcast, que é o nosso podcast sobre notícias e novidades no ramo da medicina, saúde, bem-estar. Eu sou Thales Bretas, médico, dermatologista, com mestrado em ciências médicas, e tô aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre o que está acontecendo no mundo, de novo, para trazer saúde e bem-estar para todo mundo. Antes da gente começar aqui, é importante eu falar que as informações têm fins apenas educacionais. Elas não substituem uma consulta médica individualizada e que, por isso, se você por acaso tem alguma questão, procure um médico para fazer um diagnóstico correto e um tratamento individualizado para o que você tem. Estão preparados para saber as últimas na área da saúde? Vem com a gente, vou começar. E a primeira notícia de hoje é uma medicação tópica, ou seja, creme, com efeito de terapia genética para epidermólise bolhosa. Eu não sei se vocês já ouviram falar na ONG chamada Jardim das Borboletas. Essa ONG brasileira ajuda crianças que sofrem de uma doença de pele genética chamada epidermólise bolhosa. Quem sofre dessa doença nasce com uma alteração genética que impede a adesão adequada das camadas da pele. Essas camadas, quando não ficam bem juntinhas como devem, acabam se descolando, formando as bolhas típicas que geram muita dor e cicatrizes, muitas vezes permanentes e profundas. Essas crianças têm a pele muito sensível, como são as asas da borboleta, já que qualquer contato pode causar esse descolamento da pele e gerar as bolhas. Pois bem, temos uma notícia boa para esses pacientes. Um medicamento novo, Beremagene Geperpavec, nome estranho, mas tem um apelido de BVEC, foi aprovado em maio desse ano de 2023 pelo FDA, que é a Agência Reguladora de Medicamentos nos Estados Unidos, para o tratamento dessas lesões bolhosas. Esse medicamento é um creme de uso tópico sobre a pele que foi desenvolvido através do vetor do vírus herpes simples do tipo 1, capaz de entrar nas células da pele e entregar o gene responsável pela síntese do colágeno 7, que é defeituoso em algum dos pacientes com essa doença. Com isso, o colágeno 7 é produzido e as células da pele ficam de novo aderidas. Eu achei essa novidade o máximo. Eu fico sempre impressionado como que a evolução da medicina pode criar soluções surpreendentes em doenças tão desafiadoras como essa. Não é demais? Ainda não sabemos quando esse creme estará disponível aqui no Brasil, mas com essa aprovação recente pelo FDA, esperamos que em breve a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, avalie e aprove também o uso para crianças a partir de 6 meses, como é nos Estados Unidos. Querem saber mais sobre a doença e também ajudar a ONG Jardim das Borboletas? Segue aqui o link para vocês conhecerem esse trabalho tão bonito que essa ONG desenvolve aqui no Brasil. Você sabia que gestantes negras têm risco até 4 vezes maior para complicações e morte por Covid-19? A segunda notícia do nosso podcast de hoje é um alerta e um motivo para reflexão. Um estudo recente da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, revelou que as grávidas negras têm risco até 4 vezes maior de complicações, como internação em unidade de terapia intensiva, baixa saturação de oxigênio, síndrome respiratória aguda grave e até morte em decorrência da Covid-19. Esse estudo faz parte da Rede Brasileira de Estudos em Covid-19 e Obstetrícia, a REBRACO, que coletou informações de 729 mulheres em 15 maternidades no Brasil, entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021. Vale lembrar aqui que nesse período do levantamento, a pandemia estava chegando no Brasil e ainda não tínhamos vacina disponível para proteger a população. Mas esses dados nos alertam sobre a desigualdade racial e a diferença de acesso à saúde na nossa população brasileira.
As gestantes negras apresentaram até 4 vezes mais chance de chegarem na unidade de saúde com saturação baixa de oxigênio, risco 3 vezes maior de morte em decorrência de complicações da Covid-19 e risco 2 vezes maior de síndrome respiratória aguda grave e necessidade de internação em unidade de terapia intensiva. Essa pesquisa foi publicada agora e serve de reflexão para nós, brasileiros, do quanto ainda o racismo estrutural e a desigualdade racial afetam diretamente a saúde do nosso país. A pandemia trouxe essa lupa para os dados de mortalidade materna no Brasil. As pacientes negras mostram condições basais piores de saúde e também maior dificuldade de acesso a tratamentos adequados. É claro que hoje, depois da vacinação de grande parte da população para a Covid-19, esses dados mudaram. Mas, infelizmente, essa diferença racial e social ainda vai demorar alguns anos para melhorar. Por isso, políticas públicas de retratação com maior acolhimento à população negra são necessárias e urgentes para tratar a desigualdade, que é uma das nossas doenças mais graves. Cirurgia de próstata recente no Brasil é menos invasiva, trata a hiperplasia e preserva melhor a função sexual do homem. A terceira notícia de hoje é sobre um tratamento inovador da hiperplasia de próstata, uma doença muito prevalente na população do sexo masculino e que mexe muito com o imaginário dos pacientes inseguros de que o tratamento possa afetar seu desempenho sexual, o que realmente acontecia frequentemente no passado. Uma cirurgia nova, trazida para o Brasil esse ano, se mostrou menos invasiva, com uma recuperação mais rápida e melhor preservação da função sexual dos homens operados. O procedimento chama UraLift, dura cerca de 20 minutos e é feito de forma parecida com as cirurgias endovasculares, colocando um tecido expansor nas vias urinárias obstruídas pelo aumento de próstata. Esse expansor vai dilatar essa via urinária e reverter as complicações que podem ter sido causadas pela compressão do tumor, assim como alterações urinárias e danos à bexiga e aos rins. Quando temos um entupimento de artérias, como, por exemplo, os de colesterol, causando um infarto de órgãos importantes como o coração, temos a opção de entrar dentro desses vasos entupidos e colocar stents, que são tecidos expansores, para reabrir esses vasos, revertendo o entupimento e a lesão do órgão que sofreu com essa falta de sangue oxigenado. De forma parecida, o UraLift coloca esse tecido expansor dentro da uretra, de forma rápida e sem cortes, liberando o paciente em menos de 24 horas para retorno às suas atividades diárias. Embora esse procedimento tenha vindo para o Brasil somente nesse ano de 2023, ele foi desenvolvido em 2010 na Austrália e já é utilizado nos Estados Unidos desde 2013. Mas quais seriam as vantagens e as desvantagens desse procedimento com relação à cirurgia? As vantagens são que esse procedimento tem uma recuperação rápida e pouca repercussão no desempenho sexual. Mas esse procedimento não é definitivo e é possível que o homem precise recolocar outro expansor num prazo entre 5 e 8 anos. Por isso, esse procedimento é mais vantajoso em pacientes jovens com uma vida sexualmente ativa e que se preocupam com os possíveis danos da cirurgia, que poderia ser mais definitiva e duradoura. Uma outra questão é o custo, já que o procedimento ainda não está disponível pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e não é coberto pela maioria dos planos de saúde. Mas uma novidade menos invasiva é sempre muito bem-vinda como opção para quem puder escolher seu tratamento. Ossos de boi podem ser uma opção mais barata para enxerto em humanos. Uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, desenvolveu enxertos ósseos para humanos a partir de ossos bovinos. Os ossos, que são doados por frigoríficos,
passam por um processo de limpeza e esterilização para se tornarem viáveis para o uso humano. Quando uma pessoa fratura um osso ou quebra um dente, por exemplo, é muito comum que ela precise de um enxerto ósseo, um material que forme uma liga e cole novamente esse osso perdido. Hoje em dia, a maioria desses materiais é de origem sintética e importada de outras nacionalidades. Esse osso bovino preparado é banhado por uma substância feita com o próprio osso chamada hidrogel. E além de servir como uma liga necessária, ele também tem a vantagem de acelerar o processo de cicatrização. Por isso, ele pode ser um material nacional, mais barato, de fácil utilização e que ainda vai devolver a função óssea do paciente em menos tempo, pela vantagem da cicatrização ser aparentemente mais rápida. O enxerto com osso bovino já foi patenteado por esses pesquisadores da UFS e está em processo de aprovação na Anvisa para início do uso em grande escala. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o IBOP, mais de 41% da população acima de 60 anos já perderam todos os dentes da boca. E falando de dente e de saúde bucal, dentes bem cuidados fazem bem ao cérebro. É isso aí. No país que mais de 10% da população perde todos os dentes, foi publicado em julho deste ano agora, de 2023, uma pesquisa na revista internacional Neurology, mostrando que a doença das gengivas, que é chamada de periodontite, e a perda dos dentes estão associados a encolhimento do hipocampo, uma região do cérebro importantíssima para a memória. É nessa região do hipocampo, inclusive, que estão as primeiras células danificadas pelo Alzheimer. Essa relação foi estabelecida pelo fato de que uma boca doente é fonte de muitos agentes inflamatórios que podem se espalhar na corrente sanguínea e chegar ao cérebro, contribuindo para a sucessão de eventos que levam à demência. Estudos por ressonância magnética em idosos a partir de 60 anos mostrou que a presença de periodontite, que é aquela doença de gengiva, e a perda de dente ao longo dos anos estava relacionada a alterações de imagem nessa área do hipocampo. Isso pode significar a associação de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, à má higiene bucal, levantando alerta sobre a necessidade de cuidados de saúde também dos dentes e o grande impacto que essa saúde oral pode representar na saúde como um todo. Então, por hoje foi só. Eu queria agradecer principalmente a realização de Profile, que me ajudou a desengavetar esse projeto, e agradecer vocês aqui que estão assistindo, pedir para não deixar de curtir, de compartilhar com os amigos e de trazer também para a gente sugestões de temas que vocês queiram escutar por aqui, abordar. Eu vou amar escutar a opinião de vocês e trazer sempre boas novas da medicina, porque com saúde não dá para descuidar e é importantíssimo sempre se atualizar. Fique por dentro das últimas notícias, ative as notificações, siga a gente aqui. Até a próxima!